E ela está terminando a especialização em psicologia junguiana, não é isso? E vamos conhecer um pouquinho da arte-terapia, uma arte que é quase a formadora de tudo que a gente sabe, né? Desde a escrita, da nossa fala, tudo está envolvido ou a arte está na origem disso. Então, com vocês, Sinara. Gente, boa noite para todo mundo. Queria começar agradecendo o convite de estar aqui com vocês, né? O encontro do ano passado no Liase foi muito especial para mim também. É muito bom rever algumas pessoas, alguns nomes, né? Eu preparei esses slides assim mais como um direcionamento do que a gente pode conversar hoje, mas eu queria também que vocês ficassem muito à vontade, né? De ir trazendo, de ir contribuindo para que se torne uma conversa entre a gente, né? Então, em qualquer momento, vocês podem abrir o microfone, falar ou perguntar no chat. Eu vou tentar ficar aqui atenta, né? Mas também, se eu perder alguma coisa, vocês me digam. Tá? Eu comecei, né, pedindo para a gente falar como a gente estava se sentindo a partir do como se, porque quando a gente coloca o como se, a gente traz uma imagem do que a gente está falando. Por exemplo, algumas frases que eu ouvi, eu li, né, aqui, né, de tentar se enquadrar, de não dar conta de tudo, do carnaval, do bolinho, né? Eu acho que todo mundo tem um repertório de imagens sobre esses temas, né? Então, assim, quando alguém fala, eu estou me sentindo como se o carnaval estivesse aqui, aciona memórias na gente, né? Do que é brincar carnaval, do que é um bolinho em casa, né? De esses sentimentos, né? Assim, quando a gente fala de enquadrar, a gente traz também um modelo de imagem. E na arte terapia são com essas imagens que a gente trabalha, né? Então, eu quis fazer esse exercício para a gente pensar que todo o nosso discurso a gente pode analisar ele a partir de imagens. Eu pensei em organizar o nosso encontro da seguinte forma, né? Iniciar falando um pouquinho sobre a arte-terapia, definições, como é que a arte-terapia chega no Brasil e qual é o cenário hoje. Falar sobre duas influências teóricas da arte-terapia. Assim, acho importante falar que a arte-terapia é um campo muito novo e um campo transdisciplinar. Então, assim, é muito difícil falar algumas coisas da arte-terapia nesse lugar, né, dessa definição, do enquadramento, né? Então, a arte-terapia, ela recebe influência de vários campos de saber, né? Então, eu decidi trazer Nise da Silveira, por ser nordestina, por ser brasileira, né? E Jung, por ter influenciado o trabalho de Nise, porque é algo que estão mais próximas, né, em termos de teoria. E aí discutir um pouco assim a metodologia, como é que seria uma metodologia terapêutica, alguns conceitos importantes e a gente conversar um pouco sobre a prática profissional. Para quem tem alguma dúvida, nunca ouviu falar sobre a terapia, né, como é essa prática. Eu queria começar, antes da gente entrar no conceito de arte-terapia, lendo uma poesia para vocês, que eu acho que tem tudo a ver com a arte-terapia, que é de Manuel de Barros, que diz assim: sou livre para o silêncio das formas e das cores. Só quem está em estado de palavra pode enxergar as coisas sem feitio. A poesia não existe para comunicar, mas para comungar. A palavra é o nascedouro que acaba compondo a gente. A palavra amor anda vazia. Não tem gente dentro dela. Melhor ser as coisas do que entendê-las.
Essa poesia, tudo tem a ver, para mim, né? Tudo tem a ver com a arte terapia, porque a arte terapia convida a gente a estar nesse estado de palavra, né? A não ir por esse entendimento racional, né? Mas vivenciar as palavras, estar nas palavras. Essa imagem desse slide também é do Livro Vermelho de Jung. Eu não sei se alguém aqui já ouviu falar sobre o Livro Vermelho, né? Mas o sentimento é maior que a palavra, que representa o sentimento, sim. Né? A palavra é a gente tentando dar um enquadre, porque a gente estava falando antes, né? Mas é algo muito maior que tenta se abrigar nessa palavra, né? O Livro Vermelho de Jung foi um livro que foi publicado recentemente, assim, há uns anos atrás, que traz uma coletânea de vários escritos e produções artísticas do próprio Jung, em um período assim que foi um período muito turbulento da vida dele, né? Logo após a cisão com Freud, né? Ele estava com muitas dúvidas assim sobre a teoria que ele estava produzindo, sobre ele mesmo. Então ele entrou em um processo de imersão, que ele nomeia como um confronto com o inconsciente, né? O inconsciente dele convidou ele a fazer algo com essas imagens. Então, essas imagens hoje, né, foram publicadas e eu trouxe algumas imagens nos slides para vocês verem um pouco do trabalho de Jung. O que é a arte-terapia. Segundo a UBAT, gente, é a União Brasileira de Associados em Arte-Terapia. É a associação, o órgão máximo, né, de regulamento, de fiscalização, em certa medida, né, da atuação, é o responsável pelas formações também. Então, segundo o BAT, a arte-terapia se apresenta enquanto um campo de produção interdisciplinar e de uma prática terapêutica, que baseia-se na ideia de que o processo criativo e o fazer artístico facilitam a reparação e recuperação da saúde, para proporcionar a comunicação não verbal de sentimentos em conflitos. Então, eu acho que nessa definição também já traz um spoiler para a gente, assim, de como para a arte-terapia o conceito de saúde está ligado ao conceito de criatividade. Né? Então, assim, o que é que isso quer dizer, nessa definição de arte-terapia? Que na arte-terapia a gente materializa conteúdos nossos, imagens, pode ser memórias, sentimentos, e na medida que a gente materializa, a gente consegue se distanciar um pouco, né, tirar da gente, se afastar um pouco e olhar para essa produção de uma forma mais segura e, em alguns momentos, mais confortável. Então, a gente consegue dialogar, entender, ressignificar, a gente consegue atuar nesse conteúdo. Então, às vezes, imagens que são muito difíceis para a gente, quando a gente coloca para fora, a gente consegue se relacionar e entender que esse aspecto faz parte da gente. Então, assim, por isso que na arte-terapia o foco não é a técnica. Que eu acho que quando a gente pensa em arte-terapia, às vezes a gente pensa naquelas produções belíssimas, né? Enormes, com muitos materiais. Acho que isso tem um pouco também, né, por conta do trabalho de Nise, que os pacientes que ela acompanhava tinham um talento para artes, assim, absurdo, né? Eram produções tecnicamente muito bonitas, então acho que isso alimentou o nosso imaginário também. Mas, pronto, a gente teve uma pergunta aqui, né? Precisa ser artista ou ter conhecimentos básicos para fazer arte terapia? Não, não. Na arte terapia, a técnica não é o foco. O foco é a experimentação. Assim, aí eu fico pensando, né, na sociedade que a gente vive hoje, que a gente é sempre empurrado para o lugar de sucesso, né, que a gente não pode errar, a gente não pode fracassar.
A arte-terapia, ela convida a gente a ser um local de experimentação, de ser um laboratório. Então, a gente pode experimentar os materiais sem nunca ter pego, sem nem saber para onde vai. E isso surgiu uma produção que vai ser riquíssima, porque fala da gente. Na arte-terapia, o valor não é a técnica, se o desenho está simétrico, se está bonito, é o quanto da gente tem ali, o quanto dessa afetividade. E muitas vezes na arte-terapia faz parte do processo a gente fazer algo que é feio. Porque a gente está falando de um aspecto dentro da gente que não é bonito, que não são imagens agradáveis, confortáveis, acolhedoras, e a gente precisa olhar para essas imagens. Quantas vezes é esse exercício mesmo, assim, a gente se permitir errar, se permitir se sujar, fazer bagunça. Né? Assim, a gente tenta executar de uma forma mais intuitiva e espontânea, né? A partir da experimentação. E as produções em arte-terapia, elas são espelhamentos do nosso mundo simbólico, que surge a partir das nossas experiências pessoais e de como a gente se identifica elas. Né? Então, assim, pegando o exemplo do carnaval no início, né? Cada pessoa tem uma imagem para o carnaval. Carnaval para algumas pessoas é subir ladeira, carnaval para outras é viajar, é ficar em casa descansando, para algumas é momento de trabalhar. Né? Então, mesmo o carnaval tendo algo, né, de uma imagem coletiva, cultural, tem a forma como cada um se relaciona, e cada uma, né, se relaciona com essa imagem. Alguém tem alguma pergunta? Certo. Vou seguindo aqui, gente, mas qualquer coisa pode falar. Então, a arte-terapia, para os fins acadêmicos, né, a gente marca o início dela em 1940, nos Estados Unidos, com Margaret Neuburg, que foi a primeira pessoa assim, que estruturou um pouco o discurso e a teoria da arte-terapia, né, enquanto uma prática profissional. Aqui no Brasil, em 64, né, na verdade, antes disso, Nise já estava fazendo os trabalhos dela, que ela não nomeia como arte-terapia. É importante salientar, né? Ela até escreve um capítulo falando de por que o trabalho dela não é arte-terapia. Mas a arte-terapia que Nise estava se referindo lá nos anos 60, 70, é bem diferente do que se tornou a arte-terapia hoje aqui no Brasil. Exatamente por conta da influência dela. E em cada lugar do mundo, né, que a gente olha a arte-terapia, ela se desenvolveu de uma forma diferente. Então, ela tem características diferentes. A gente pode pensar assim, uma arte-terapia que ela é mais psicológica. Tá? Esses termos sou eu que estou criando aqui para ajudar a gente a pensar, né? Assim, mas uma arte-terapia que é mais focada, né, na compreensão dos sentidos ali, né, na ressignificação desses conteúdos simbólicos. A gente pode ter uma terapia mais focada na imagem, mais imagética, né? E a gente pode ter uma terapia mais artística, mais pelo lado da experimentação dos materiais, em que o foco é o processo de experimentação. Então, assim, tem alguns países que tem uma prática, né, mais intuitiva. Aqui no Brasil, dependendo da região também, a gente vai encontrar, né, algumas divergências. Tem as terapias que tem como enfoque, né, o TCC, a terapia cognitivo-comportamental, a Gestalt. Então, tudo isso influencia na técnica também, né, na forma que o método vai ser aplicado. Em 56, Nise fundou a Casa das Palmeiras, que terminou sendo uma referência, né, de trabalho artístico.
Em 69, a gente tem a criação da primeira associação de arteterapeutas, foi nos Estados Unidos. E 13 anos depois, a gente tem a primeira formação aqui no Brasil, pela Clínica Pomar. E aí, quase 30 anos depois, a gente conseguiu com que a arteterapia fosse reconhecida como uma ocupação. E aí, depois disso, em 2017, a arteterapia ela entra no SUS a partir de uma série de documentos que classificam ela como prática integrativa de saúde e dentro da política, bastante tempo, e dentro da política de saúde, das práticas integrativas, a arteterapia ela inicia, né, no SUS. E agora, em 2023, a gente está tentando pautar a regulamentação da profissão. Porque a arteterapia sendo reconhecida enquanto uma profissão, a gente consegue ampliar, né, assim, as noções de formação, de fiscalização. Em relação às influências nesse contexto, né? A arteterapia, ela recebe influências dos estudos da arte e dos movimentos artísticos, como a Semana de Arte Moderna, que teve aqui no Brasil, o movimento de arte bruta, como recebe também influência da psicanálise, da psiquiatria e dos movimentos sociais, porque muito dessa associação entre arte e saúde mental a gente vê aqui no Brasil, depois da reforma sanitária, reforma psiquiátrica também, né, a arte que vai entrando nos CAPS. Perguntaram aqui no chat se para ser arteterapeuta é necessário estar na área. E não. Né? Tem algumas formações que limitam para profissionais de saúde e outras formações que limitam para pessoas com formação em psicologia e psiquiatria. Mas não são todas. A formação que a gente tem aqui em Pernambuco, inclusive, ela é uma formação livre. Qualquer pessoa com diploma em ensino superior consegue se formar enquanto terapeuta. E para ser associado ao BAT e à ARTPE, que é a associação que a gente tem aqui em Pernambuco, também basta ter a formação, né, de arteterapia. Então, assim, é uma formação que abraça pessoas de diversas áreas. O que é bem interessante também, porque a gente consegue ver a inserção da arteterapia nesses campos, né, que a arteterapia não é só focada na parte clínica e na parte de saúde, né? Tem pessoas que trabalham com arteterapia no contexto educacional, no contexto prisional, são várias as possibilidades. As influências teóricas. Então, a arteterapia, né, ela tem muito essa base junguiana aqui no Brasil. E na teoria junguiana, a gente tem um tripé. Né, o tripé metodológico do trabalho junguiano. O trabalho com os sonhos, o trabalho com a imaginação ativa e a amplificação simbólica. Essas três técnicas a gente consegue ver na arteterapia. Para Jung, ele falava que os sonhos eram como se fosse uma fotografia do inconsciente. Se a gente pudesse fotografar o estado do inconsciente, seria a imagem de um sonho. Então, isso tem muito da arteterapia, né? Porque mostra como a nossa psique produz imagens, consegue criar imagens. E dá para a gente quais são essas imagens que estão sendo produzidas. Então, é muito material para o trabalho. Tem gente que faz atendimento em arteterapia só trabalhando sonhos, né? Um trabalho mais clínico. E a imaginação ativa, ela requer o rebaixamento da consciência. Ela convida a gente para um estado de presença que é quase meditativo, né? Assim, que é da gente baixar um pouco o lado crítico e racional da gente e se abrindo para essa experiência. Então, na terapia, às vezes, a gente faz alguns exercícios antes de iniciar, né, de
vai vendo como esse símbolo ele vai mudando, né? Como o símbolo às vezes no início parece muito assustador, muito carregado de energia, e aí no passar do tempo esse símbolo vai sofrendo mutação, né? Uma transmutação, e vai virando uma outra imagem. Então, esse seria o momento de ampliação simbólica, né? De ficar circunambulando o símbolo, né? Tentando ver todas as faces. E para Jung, a psique é a imagem. E o imaginar é fundamental para a prática psicológica e para a saúde. Porque é quando a gente imagina que a gente vai criando esse mundo, dando voz e espaço para esse mundo interno. David, a mão, você quer falar? Estou falando esses conceitos, eu fiquei pensando aqui que simplesmente eu preciso tirar algumas amarras que eu tenho, digamos assim, para que o desenho, para que a arte, para que minha expressão seja mais fluida, eu preciso quebrar algumas barreiras que eu tenho, tanto de insegurança, com nervosismo, com ansiedade, sei lá, para que eu possa me colocar ali e me expressar verdadeiramente. Quando você fala dos sonhos, como a imagem do consciente, no sonho há uma liberdade, tipo, você está num estado de consciência muito rebaixado, ou seja, eu estou mais rebaixadas também. E o consciente pode sentir, o consciente pode falar, o consciente pode mostrar e se mostrar. Isso é muito interessante. Isso é psique como uma imagem é muito, faz muito mais sentido para mim do que uma psique abstrata. Apesar de dizer que é uma palavra, mas quando eu vejo que é uma imagem, para mim faz muito mais sentido, entende? E esse elemento da resistência para que eu possa me expressar é algo que faz muito sentido. Para mim também faz, assim, até porque a gente pensa a imagem não como algo estático, parado, né? A imagem, às vezes, ela tem um ritmo, tem uma cor, uma entonação, um afeto, né? Ela tem um movimento, assim, quando a gente olha para um quadro, né? A gente está lá passeando no museu e se depara com um quadro que toca muita gente. Às vezes a gente precisa de um tempo, ficar ali, respirando, ver os detalhes, né? A gente vê que não necessariamente o quadro ele começa e termina, tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, simultâneas, e essa ordem é a gente que vai criando, né? David, a tua fala assim, me fez pensar em algumas coisas assim, da prática, que tem alguns materiais que as pessoas têm mais resistência, por questões culturais, como, por exemplo, o desenho. Né? Uma das primeiras coisas que as pessoas falam é não sei desenhar. O desenho, ele traz essa resistência da forma, né? Então, assim, particularmente, eu não ofereço desenho nas primeiras sessões. Eu não ofereço desenho ou algo que exija, na nossa sociedade, visto como uma técnica, né? Bordado, por exemplo, bordado é um instrumento muito rico na arte terapia. Mas na minha concepção, eu também não, porque a pessoa precisa se abrir antes para alguns materiais. Então, nas primeiras sessões, eu gosto de trabalhar com colagem, de já trazer fotografia, né, de já trazer algumas imagens e a pessoa escolher e ir montando, porque isso vai ajudando com que a gente vá criando intimidade com essas imagens. Porque tem algumas imagens que são muito fortes também, né? Que se a gente deixar, elas levam a gente. Então, a gente precisa ir criando, né, essa segurança, se familiarizando aos poucos e criando um repertório imagético, isso, assim, né? Pensando quais são as imagens que tem dentro do nosso mundo interno, as imagens que habitam esse mundo, né? David? Só uma pergunta, depois que tu falou isso, eu pensei uma pergunta. Associa o jeito daquela pessoa para um tipo de material, para um tipo de técnica, como é que acontece? Então, tem
eles têm características e objetivos. Assim, não é querer enquadrar um material em um objetivo específico, né? Mas cada material tem suas características, né? Tem até um livro de Ângela Filippini que ela vai trazendo os materiais e falando um pouco sobre o material, assim. Trabalhar com tintas. A gente está trabalhando com o líquido. Trabalhar com aquarela, com nanquim. É algo que a gente não tem muito controle, né? Ali de como vai ficar no papel. Então, para trabalhar essa questão da fluidez, da falta de controle, né? As tintas são muito boas. Elas vão exercitando isso na gente. Já o bordado tem algo da atenção, da respiração, né? Assim, muitas pessoas associam a questões familiares, a histórias, né? A avó, mãe, pai, né? Que bordava. Então, às vezes, trabalhar memórias e relações familiares a partir do bordado, do tecido, né? Claro que tem algo assim do que é para cada pessoa, da familiaridade, né? Mas tem materiais que eles são mais resistentes, a argila, a modelagem, que a gente precisa botar mais força, né? Trabalhar a rigidez. Simone, pode falar. Boa noite. Boa noite. Eu queria trazer assim um exemplo meu, porque eu acho que está bem dentro do que a gente discute, enfim. Até porque eu achei interessante a pontuação de David, né, com essas questões. Em 2008, a minha filha faleceu. E aí eu não queria nenhum processo terapêutico que fosse padrão. Uhum. E chegou um momento assim que eu me percebi precisando e fui procurar aqui na área em João Pessoa que eu morava, fui procurar um local de cursos de artesanato. E eu me deparei com um arteterapeuta sem saber que era arteterapeuta. Enfim, trazendo isso para dizer assim, que decidi construir naquele momento, dentro dessa liberdade, eu queria construir um quadro com uma colagem de fotos da minha filha. Mas eu passei 3 meses para fazer esse quadro, né? E a sensação exatamente é que você trouxe, sabe? Foi muito difícil esse processo. Então, lógico, o processo de luto, ele tem um caminho, mas tem um caminho, eu digo assim, que a gente espera essas oscilações. Mas o quanto foi curativo para aquele instante. Quanto eu compreendo e compreendi até antes de estar no mundo de si, que existia um processo para essa construção. Lógico, um quadro com colagem de fotos você faz em minutos. Né? Então, assim, quando você traz a questão da imagem, a questão desse ritmo, desse som, desse cheiro, dessa memória, de tudo isso que está envolvido, desse contexto, é extremamente real. Né? E o quanto é importante essa nossa percepção. Hoje eu sou psicóloga e trabalho com enlutados, mas, assim, ter essa percepção, de qualquer forma, ela nos desloca para um ambiente diferente. Eu queria fazer essa contribuição sendo um exemplo meu, porque eu achei extremamente pertinente para uma vivência, inclusive, de ir parar num local que nem era arte terapia que eu estava buscando e acabou sendo arte terapia. É isso. Simone, muito obrigada pelo teu relato. É muito tocante. Eu acho que é isso, né? A arte terapia é o que é que a gente faz com essas imagens e a gente precisa de tempo mesmo para olhar, ressignificar, liberar. Obrigada por compartilhar. Alguém pediu para eu indicar o nome do livro.
É um livro de Angela Filippini. Deixa eu só achar aqui para dizer um nome certinho para vocês. É Linguagens e Materiais Expressivos em Arte Terapia. A Filippini, ela tem uma coleção de livros por essa editora voltados para a terapia, são bem introdutórios, então são bem interessantes assim, para quem quer começar a se aproximar da arte terapia. Tem um que é focado em trabalho com grupos, tem esse aqui, que é focado em idosos e pessoas longevas, então tem temas, né, de arte terapia, então eu indico também, para se tiver algum tema de familiaridade, né, que vocês queiram pensar dentro da terapia. Tem um livro dela que é só sobre contos também, é Contos que Curam, o nome, que ela traz alguns contos que podem ser usados em arte terapêutica. Então, gente, voltando, né? Falando um pouquinho sobre Nise da Silveira e sobre o método de trabalho dela. Para a Nise era muito importante essa questão da série, né, da série de imagens que eram produzidas. E Nise também fazia algo muito legal, assim, que virou meu padrão na terapia, que é a gente assinar as obras. Assinar e colocar o número, né? Ou a data, ou o número da série. Porque a gente vai guardando os registros e depois a gente consegue ver essa sequência de imagens. E isso vai dando para a gente um diagnóstico clínico. Né? Assim, ela conseguia prever algumas crises, né? Prever entre aspas, tá, gente? Assim, mas ela conseguia saber que intervenções fazer de acordo com como estava a organização das imagens. Ela tem um capítulo bem legal sobre isso também no livro Imagens do Inconsciente, que ela fala sobre a organização do espaço, né? Em pacientes com esquizofrenia. De como esse espaço subjetivo era representado nas imagens e de como isso dava alguns sinais. Tem o filme, a gente lembrou aqui, né? Tem, que é o filme com Regina Duarte, né? Nise. É muito bom esse filme. Tem na Netflix. Quem não tiver visto ainda, gente, veja. Isso, o capítulo do livro está disponível no Drive. Tem um outro documentário que é feito com a própria Nise, que é Imagens do Inconsciente, que vocês acham no YouTube. Que também é super bacana de ver, assim, ela falando, né, sobre a concepção dela de política, de saúde. Então, ela fala dessa importância, né, de acompanhar o processo, que a imagem não é estática, que a linguagem mitopoética é um idioma, né, e isso é algo que a gente encontra em Jung, que ele fala que a linguagem do inconsciente não é essa linguagem racional que a gente conhece. É essa linguagem que ela é mitopoética, que ela cria mundos, ela cria mitologias, mas ao mesmo tempo ela também se enraiza em mitologias, em histórias, né, em imagens. Isso está muito relacionado também com o conceito dele de inconsciente coletivo. E para Nise, o pintar seria agir. Seria um método de ação adequado para a defesa contra a inundação de conteúdos do inconsciente. Então, assim, Nise diria que se a gente está muito agoniado com muitas coisas na mente, muitas imagens que a gente não consegue abandonar, a gente tentar desenhar é uma forma de ecoar, de se esvaziar um pouco dessas imagens. Então, para ela, na esquizofrenia, as pessoas estavam tomadas, inundadas por
por essa imagem, né, o ego ele se encontra fragilizado, né, e essas represas de proteção caem. Então, esse mar inconsciente, ele inunda. Então, quando a gente coloca isso para as imagens, a gente materializa, é uma forma de secagem dessa água inconsciente, né, e fazendo essa organização psíquica. A principal função é de criar uma oportunidade para as imagens se expressarem. Então, assim, no trabalho de Nise, ela não dava voz ou palavras disparadoras ou algo nesse sentido. Ela criava um ambiente do ateliê para que as pessoas expressarem as imagens que estivessem chegando. Né? No trabalho arte terapêutico, em alguns momentos isso é diferente, porque a gente precisa dar uma condução. A gente precisa dar um contorno, né, um acompanhamento mais individual, clínico, às vezes até em oficinas também, né, porque se a gente deixa muito aberto, a gente precisa dar conta disso tudo que vem, né? Então, quando não são pessoas que a gente vai ver novamente, a gente tem um vínculo, a gente precisa ter cuidado também. Então, a gente vai criando esse continente, né, para essas imagens se expressarem. E que toda obra de arte é um documento psíquico. Ela fala muito da importância do monitor, né? Sobre como o vínculo é importante para as imagens virem à tona. Assim, o capítulo dela é afeto catalisador. Né? Nise, ela coloca que a função do terapeuta, né, no caso, no cenário dela, da pessoa monitora, era o de atuar como catalisador. Né? O catalisador, ele acelera uma reação química. Então, esse afeto fazia com que esse ambiente soasse mais seguro. Né? Fazia esse elo de ligação entre o inconsciente e essa realidade mais objetiva. Né? Essa figura presente, afetiva, que não faz interferências. Né? Assim, Nise, ela dava instruções muito claras para as pessoas que estavam para a monitoria de não interferir. Porque é isso, não é a técnica, né? A gente não quer que a pessoa aprenda uma técnica, a gente quer que a pessoa se expresse. Então, o ambiente precisa ser o mais livre possível. E aqui uma foto dela. Eu os via pintar. Não me era possível aceitar a opinião estabelecida de que pintura não figurativa significava envolvimento afetivo. Eu trouxe essa fala de Nise para ilustrar, né, que a forma que ela trabalhava com as imagens não era como uma técnica projetiva, um teste projetivo de leitura dessas imagens. Para Nise, o processo era muito importante, né, que era como as pessoas se sentiam. Se elas choravam, se elas evitavam, se elas faziam um processo longo, ou se elas faziam rápido, sem envolvimento afetivo. Para ela, o afeto estava no processo, na relação com a obra. E não porque a pessoa desenhou de forma abstrata, ou porque trouxe cores, né? Ela não fazia essa análise de cores, de formas, né? Ela fazia essa relação mais afetiva. De ir perguntando para a pessoa também, né? O que é que a pessoa tinha desenhado, o que é que representava para a pessoa aquela imagem. Gente, vocês têm perguntas ou curiosidades, comentários? É mais sobre a arte do que o mundo da arte terapia. Eu queria saber essa relação, se dá para fazer. A primeira pergunta
outras criações feitas por exemplo, animais, por robôs, por inteligência artificial, é considerada arte? E a arte, outra pergunta seria, a arte pode se aproveitar da inteligência artificial, assim, a terapia pode se aproveitar da inteligência artificial para ser um novo tipo de método? A primeira pergunta, né, eu acho que é bem difícil, porque a gente cai no conceito do que é arte. E aí, acho que a arte, né, dependendo de qual corrente teórica a gente se alinhe, vai ter uma concepção totalmente diferente de arte. Né? Isso foi uma questão para ele, porque quando ele estava nesse momento de confronto com o inconsciente dele, né, e analisando, tinha uma imagem, que depois ele nomeia como a imagem da ânima dele, que dizia que o que ele fazia não era ciência, era arte. E ele fica revoltadíssimo, ele estava uma guerra interna com a ânima dele de que não era arte, ele fazia ciência. Né? Mas a ciência não é uma arte, ele foi, né, ampliando. Então, assim, eu não sei te dizer assim, uma resposta única, né, do que é que a gente pode considerar arte. Para mim, a arte tem muito a ver com criação, com criar. E com essa conexão emocional que a gente estabelece. Então, sobre essa questão da inteligência artificial, a arte terapia, né, é um campo muito novo e é um campo que se propõe a ser criativo, precisa ser criativo, a arte terapia. Porque a gente não pode pegar uma mesma técnica e aplicar para pessoas diferentes, com experiências diferentes, com habilidades manuais, motoras diferentes, com materiais diferentes. Então, assim, né, a gente precisa estar o tempo todo se adequando às necessidades das pessoas. E o período de pandemia, acho que foi bem um exemplo disso, né? Com os atendimentos online. Porque veio a pandemia, a psicologia eu acho que se adequou muito rápido, né? Porque a gente já tinha o EPSI, a gente já tinha documentos falando, resoluções, né, sobre atendimento online, a gente já tinha uma plataforma, a gente já tinha tudo estruturado. E para psicologia, que utiliza uma técnica mais verbal, né, esse ambiente conseguiu migrar de uma forma mais tranquila, apesar de ter, né, todo o contexto da pandemia e etc., né, toda a questão afetiva política que, por si só, já é muita coisa. Mas a arte-terapia enfrentou esse dilema, né? Como é que a gente trabalha com os materiais numa videochamada? Então, a gente teve que se reinventar, né? E usar as tecnologias da informação nos atendimentos e ampliar. Eu, particularmente, eu gosto muito de jogos digitais e jogos de tabuleiro. Então, assim, eu uso muito na clínica, né? Os jogos, filmagens. Então, assim, tem uma terapeuta que eu conheço que ela está fazendo trabalhos usando o Google Maps. Né? De fazendo passeios e excursões via filmagens do Google Maps. Então, eu acho que há possibilidades em relação à inteligência artificial, né? Essas colagens artificiais. Eu acho que é pensar como se usa e qual o objetivo. Né? Acho que tudo vai da nossa criação e da relação que a pessoa tem. Porque se for uma pessoa da área que já tem familiaridade com essa linguagem e que ela consegue colocar lá, porque a inteligência artificial você também dá alguns comandos, né? Então, assim, se ela coloca conteúdos para ela, né, para essa inteligência fazer, pode fazer sentido, né? Mas assim, a gente também acho que sempre perguntar, né? Mas por quê? Por que a gente não pode usar uma colagem? Porque a gente não pode fazer analógico em que essa pessoa vai ela mesma produzir isso, né? Então, acho que diria que é muito de caso a caso. Ana? Oi, na verdade tem algumas perguntas no chat, mas eu fiquei pensando muito assim nessa questão que David trouxe, que tu comentasse, sobre a questão da geração, né? A gente está
se tornando, tem cada vez mais essa questão tecnológica, né? Uma geração mais recente que vive disso, né? Que precisam de mais, posso dizer, influências, né? Sentidos nessa questão. A gente percebe que precisa de muito estímulo, né? Assim, a criança está sendo bem, mas também está fazendo isso, está fazendo aquilo. E nesse sentido, eu fiquei pensando que nessa nova geração isso seja possível, né? Quem sabe? Desculpa, Hanna, é porque travou em alguns momentos. Eu não sei se eu entendi muito bem o que tu estava colocando. Cortou, né? A internet tá meio ruim. Eu estava falando mais assim, como essa geração precisa de mais estímulos, né? E é uma geração tecnológica dessa, né, dessa nova revolução, talvez seja algo que até precise ser abordado, né, aos poucos, para entender onde se encaixa essa questão da tecnologia nessa arte terapia, né, e em terapias em geral. Isso, Hanna, assim, eu acho que a tecnologia pode ser uma aliada da gente, ela não necessariamente, né, é nossa inimiga. Agora, a gente sempre tem que estar atento ao uso que a gente faz, né, ao uso, à quantidade, à demanda, né, o que faz sentido. Deixa eu ver as perguntas que tem aqui no chat. A arte-terapia trabalha com a criatividade e com a ética. Eu acho que é uma afirmação, né? Sim, tem o código de ética das pessoas arte-terapeutas, né? Eu vou falar um pouquinho mais sobre a questão da criatividade. Você pode falar um pouco mais sobre as mandalas? Posso. Na verdade, as mandalas foi o caminho que levou Nise a Jung, né? Que Nise troca algumas cartas com Jung sobre as mandalas, porque ela via os pacientes dela pintando mandalas. E ela leu algumas produções de Jung sobre mandalas e isso chamou a atenção dela, né? De como é que pode, né? Pessoas de continentes diferentes produzindo as mesmas imagens, né? Então, Jung responde, né, para elas que realmente essas imagens, porque ela manda fotografias na carta, que realmente as imagens eram de mandalas, né? E tem vários mitos e histórias que envolvem mandalas, né? Mas, de certa forma, a mandala ela traz o tema do centro, do centramento, da organização, né? Então, assim, desenhar e pintar mandalas é terapêutico porque traz essa noção do círculo, da circunferência, né? Da totalidade. Para fazer uma mandala, a gente precisa, né, de ter algo organizado, é muito geométrico, e é arquetípico também. Não sei se teria alguma pergunta específica em relação às mandalas, Luciana, mas qualquer coisa pode fazer. Pronto, Luciana levantou a mão. Então, eu tinha lido, exatamente isso que você falou, mas eu estava esquecida, né? Uhum. E aí eu lembrei que era uma coisa meio contraditória, né? Como é que, no caso de Nise, né? Como é que esquizofrênicos, né? Que ela trabalhava com esquizofrênicos, que tem um psiquismo, eu não sei se a palavra certa é essa, um psiquismo desorganizado, né? Como é que, de repente, eles estavam pintando mandalas que são desenhos que requerem uma certa organização dos pensamentos, né? Uhum. E aí eu queria entender, eu não me lembro exatamente o que eu li, o porquê que eles estariam desenhando essas mandalas. Luciana, eu não lembro exatamente, assim, né, uns detalhes dessa correspondência de Nise e Jung, mas eu lembro que tem algo assim. Se a gente pensa que o inconsciente, ele é formado de imagens, e que essas imagens, elas podem adoecer a gente quando a gente cristaliza em alguma imagem.
às vezes até uma imagem da gente. A gente pensa, eu sou assim, e cristaliza naquilo, isso pode adoecer a gente, porque a gente fica com um repertório de imagens de possibilidade menor. Então, as imagens, elas podem adoecer a gente, mas as imagens, elas também são produtoras de saúde. Eu acho que é a grande diferença, assim, da ideia de inconsciente freudiano para o de inconsciente junguiano. O inconsciente para Jung, ele é um inconsciente criativo. Ele está o tempo todo produzindo coisas. Não, porque para Freud, né? Se tiver alguém que psicanalizar aqui, me corrija, por favor. Para Freud, o inconsciente é aquele lugar que vai as nossas memórias, né? Esse inconsciente pessoal, que vai as nossas vivências, conteúdos recalcados, né? Para Jung, o inconsciente, ele está produzindo conteúdo e imagem sempre. Então, o próprio inconsciente, ele tem um sistema autorregulador da psique. Então, ele vai trazendo imagens compensatórias. O sonho, por exemplo, muitas vezes pode ter uma função compensatória. Eu estou com muita raiva de alguém e eu não posso fazer nada sobre isso. E aí eu sonho gritando, eu fazendo tudo que eu não posso no sonho, né? E isso é para descarregar essas energias e essas imagens. Então, no caso, a mandala pode ter essa função compensatória também, de ser uma imagem produtora de saúde, né? De trazer essa organização que não se encontra no ego, né? Tá no inconsciente. Ah, isso mesmo. Me lembrei agora, entendi. Sim. Obrigada. Nada, Luciana. À vontade. Me lembrou bastante o psicodrama no sentido de viver o processo. Seria ele um dos influenciados pela arte-terapia também? Olha, eu não sei muito falar sobre essa relação de psicodrama e arte-terapia, porque, pelo que eu entendo, assim, eles têm uma epistemologia que pode ser parecida, mas tem correntes teóricas e práticas diferentes, até de organização metodológica. Mas, dentro da arte-terapia, tem muitas pessoas que estudam, né, e trabalham com teatroterapia, que não é a mesma coisa do psicodrama, porque o psicodrama ele tem uma formação específica, né, e um método específico. O teatro-terapia, ele parte de outros lugares, assim, né, do teatro do oprimido, do teatro de rua, do teatro enquanto expressão corporal, e vai para outros lugares. Mas, assim, essa relação entre psicodrama e arte-terapia eu não conheço tanto. Né? Diria que são métodos diferentes. A arte-terapia, na abordagem de hoje, envolve a interpretação de cores, formas e seus significados, ou possui uma abordagem de Nise, que valoriza mais o afetivo e a conversa. Então, eu acho que isso depende muito da onde a pessoa terapeuta se localiza e da onde ela... qual é a corrente teórica que ela parte, né? Na minha prática profissional, eu acho as cores importantes, porque as cores, elas trazem afetos, né? Culturalmente falando, né? A gente associa algumas cores a alguns sentimentos, mas é o que é para a pessoa, é a relação que a pessoa tem com aquela cor. Então, na formação que eu tive, o foco era esse mesmo, mais nisiano, digamos assim, né, do que projetivo. Até porque, né, não teria essa interpretação, né? A gente não interpreta as imagens. A gente dialoga com essas imagens, a gente dá voz. A gente acredita que a imagem, ela tem uma voz própria. Então, ela fala por ela própria. Então, muitas vezes tem esses exercícios de imaginação ativa, de dar voz à imagem. A gente faz uma escrita, né? A gente faz, enfim, vários recursos para que essa própria imagem fale por si. E que não seja a gente interpretando o significado, né? Oi, Luciana, pode falar.
Pois é, eu me lembrei do livro, uma passagem do livro O Pequeno Príncipe, né? Que ele desenha uma cobra que comeu um elefante, né? E, assim, é Uhum. um desenho que realmente você só pode entender se você fala com quem desenhou, né? Era o mundo íntimo dele ali, né? O, o autor diz que disse é um chapéu, né? Acho que é Isso. por aí, né? Luciana, esse exemplo que tu deu é ótimo, assim, porque eu acho que lembra muito os desenhos das crianças, né? Sim. Que a criança vai e pinta um céu de roxo. E achando que todo mundo tem que saber o que ele pintou, né? Tá na cara, olha aí. Isso. Aí quando você vai perguntar, mas o céu não é azul, a criança, não, mas o meu céu é roxo, porque Sim. roxo lembra minha mãe, Isso. né? Assim, são essas conexões, né? Isso. Hannah falou aqui sobre a relação, né, das mandalas no capítulo. Tive a oportunidade de vivência da importância da arte-terapia em pessoas em crise aguda de transtornos mentais graves, no Ulisses Pernambucano. Sim, o Ulisses Pernambucano é referência aqui no estado também, né, dessa relação de saúde mental e arte. Tem um ateliê lá desenvolvido pelas residências de psi, enfermagem e medicina. Inclusive tem o Instagram, massa, Ana. Né, para quem quiser se aproximar, e tem exposições. Esse comentário de Ana também me lembrou que hoje é aniversário de Nise. Hoje ela estaria fazendo 118 anos, se ela estivesse viva. Então, acho que é mais simbólico ainda, né? A gente está se encontrando hoje. E aí, aproveito para divulgar que vai ter uma semana de Nise numa associação junguiana, que vai ter várias palestras sobre Nise da Silveira e o método Nise da Silveira de forma gratuita, todo online, no Rio de Janeiro. Né? E vocês podem se inscrever. Eu posso mandar o link da divulgação, acho que para a Hannah ou para a David, que são as pessoas que eu tenho contato, e se elas não se incomodarem de repassar, né? Eu mando para ela. Com certeza, a gente repassa. É isso, gente. Vou seguir aqui com os slides, então. Então, o método, a terapia. Eu acho assim que a gente já conversou sobre bastante coisa que tem aqui, então eu vou só dar uma pincelada. O método consiste em uma presença afetiva e de pouca interferência. Não interpretamos as imagens, porque elas têm voz própria, e realizamos o diálogo com a produção. A imagem como diagnóstico psíquico, né, e observando como o símbolo muda no decorrer do tempo. É importante registrar o humor, o afeto, os detalhes da produção e as funções psicológicas, o sentir, o pensar, o associar e o perceber. Né? Por exemplo, a gente se depara com uma imagem, um exercício simples, né? A gente olha, que eu até pensei em trazer um exercício para a gente fazer juntos hoje, mas acho que não vai dar tempo, por causa do tempo, né? Mas seria de olhar uma imagem e escrever o que a gente pensa quando a gente olha para essa imagem. O que é que a gente sente quando olha para essa imagem, né? O que é que a gente associa essa imagem a algo da nossa vida? Né? E o que é que a gente percebe de detalhes? Então, isso é um exercício de ampliação da imagem. Né? A gente está usando todas as nossas funções psicológicas para entrar em contato com essa imagem. Né? Porque algumas pessoas são mais da função pensamento, mais sentimento, né? Isso fala da forma com que a gente se relaciona com o mundo e com o nosso mundo de imagens. Então, isso é importante também, né? No processo terapêutico. A gente fazer esse diagnóstico clínico também no sentido de que materiais essa pessoa tem mais facilidade, tem mais uma conexão afetiva. E qual é a forma, né, dessa pessoa se relacionar no mundo, com quais funções.
porque isso vai ajudando a gente também a como se comunicar a partir dessa linguagem. Características do método. Essas características, assim, eu coloquei muito com base no trabalho de Nise e de Jung, tá? Então, assim, se vocês forem conversar com terapeutas de outras abordagens, podem vir outras características. Mas seria a da ritualização. É bem importante, quando a gente vai trabalhar com as imagens, a gente ritualizar. Porque a gente vai trabalhar com esse rebaixamento de consciência. Então, a gente não deve, né, chegar super afobada, assim, nessa correria, com esse mundo de sentimentos e ir direto para o material. É importante que a gente faça uma entrada, né, que a gente vá rebaixando a consciência aos poucos e permitindo que essas imagens se expressem. E depois a gente precisa fechar esse canal intuitivo também, né, para poder a gente conseguir dar esse contorno efetivo para deixar essas imagens no local e a gente não levar elas com a gente, né? Então, a gente faz essa ritualização, né? De um rebaixamento de consciência, ativação do processo criativo e intuitivo, e depois a gente faz, né, algo de retorno para dar esse contorno. As imagens enquanto uma manifestação arquetípica e sem foco na estética. Essa questão da manifestação arquetípica é bem interessante nos trabalhos com o grupo. A gente pode trabalhar o mesmo tema e o mesmo arquétipo. E aí a gente vai trabalhando essa pluralidade de lados, né, desse arquétipo, desse símbolo. Mas, assim, também surge no trabalho individual, né, e é igualmente importante, mas é muito usado em oficinas, né, oficinas arquetípicas. David tinha feito a pergunta sobre a arte, né, definição de arte. Tem esse livro, que é Arte como Terapia. É um livro de 69. Né? Então, assim, é um livro antes da consolidação da arte-terapia, né, enquanto campo aqui no Brasil. E ele, assim, eu não lembro se ele traz uma definição de arte, mas ele traz as funções da arte. Que para esses autores, né, seriam 7 funções. São as 7 funções que a gente utiliza na terapia. Que é de lembrança, que é de evocar memórias, sentimentos, situações, de esperança e sofrimento, que é, né, da gente dar vazão a essas imagens que adoecem a gente, e ao mesmo tempo se alimentar de imagens restaurativas, trazendo assim o reequilíbrio, né, trazendo essa homeostase psíquica, a compreensão de si, o crescimento e a contemplação. A gente pode fazer encontros arte-terapêuticos que o foco seja a contemplação. Uma visita ao museu, a um parque, né, a fotografia. Então, são momentos em que o foco está nessa contemplação, né, no parar e no olhar. Exercitar esse olhar, que no dia a dia a gente está o tempo todo, né, sendo bombardeada por imagens, mas que a gente não olha, né? A gente só vai assimilando. Abre o Instagram, a gente vê 400 imagens em 1 minuto. Né? Então, às vezes, a gente precisa fazer esse exercício na contramão, né? De contemplar as imagens. Sim, normalmente a gente associa a terapia com pintura, com desenho, né? Quando, na verdade, a arte terapia eu trabalho com imagens. Então, a gente pode fazer um atendimento só verbal. Né? Só pensando a imagem, como a gente se relaciona com ela. Né? Assim,
possibilidade de material é até onde vai a nossa criatividade. Que a gente pode fazer arte com pedra, com folhas, com temperos de cozinha, né? Tem algumas pessoas que fazem mandalas com feijão e arroz, né? Principalmente para pessoas que têm uma relação negativa com a comida. Né? Trabalhar com a comida no setting é muito importante, interessante, né? Já sobre criatividade, tem um outro livro bem legal, assim, que eu estou mostrando para vocês as referências que eu estou usando aqui também, caso vocês queiram aprofundar, que é esse livro aqui, de criatividade e processos de criação, da Faiga, em que, porque assim, a gente escuta muito, né? Ah, eu não sou uma pessoa criativa, eu não tenho criatividade, né? E dentro da arte terapia, isso não acontece, porque a criatividade é uma atividade inerente do ser humano. A criatividade é quase como uma estrutura psicológica, né, que a gente tem. A gente pode, talvez, não se conectar com ela de forma consciente, mas quando a gente vai para os nossos sonhos, eles estão assim, várias imagens, vários acontecimentos, né? Às vezes a pessoa fala, eu não sou criativa, e tem um sonho que parece um enredo de filme hollywoodiano, assim, que acontece várias coisas. Então, é muito de entender onde é que está a nossa criatividade, para onde ela está indo. Muitas vezes, assim, o trabalho, a política, né? A nossa criatividade vai todo para esse lugar, ou para relações familiares. Então, é entender, né, para onde está indo o nosso fluxo criativo e de como é que a gente se relaciona com o nosso processo criativo. Também que cada pessoa tem um ritmo, tem uma forma de criar, né? Então, eu trouxe uma definição aqui de criatividade e de processo criativo, para a gente conversar um pouco. Criatividade é inerente a todas as pessoas. Criatividade é uma visão artística, política, histórica e filosófica, em que cada materialidade abrange de início certas possibilidades de ação e outras impossibilidades. Se vemos como limitadoras para o curso criador, devem ser conhecidas também como orientadoras, pois dentro das limitações e através delas é que surgem sugestões de prosseguir um trabalho e mesmo para ampliá-las em direções novas. De fato, só na medida que o homem admite o respeito e os determinantes da matéria com que lida, como a essência de um ser, poderá ser o seu espírito criar asas e levantar voos, indagando assim o desconhecido. Então, para a arte terapia, a saúde está totalmente ligada à criatividade. Né? E isso é importante para a gente, enquanto profissionais de saúde, porque a visão que a gente tem de saúde é que vai nortear a nossa prática. Os objetivos da nossa prática clínica estão ligados ao que a gente entende por saúde, o que a gente entende por saúde mental, quais são os fatores que a gente entende que influenciam, né, na saúde. Se a gente pensa a saúde como criatividade, que fatores políticos e sociais interferem na criatividade, então a gente chama para esse cuidado em saúde essa análise também desses fenômenos. Então, a arte terapia ela é comprometida também com essas questões sociais. Sendo assim, a arte terapia ela nos convida a uma construção de redes sociais criativas, segundo Ângela Filippini, em que essas redes podem ser bases para uma construção de uma sociedade mais harmônica, fraterna e saudável. Eu trouxe uma outra poesia aqui também, de Manuel de Barros. Alguém gostaria de ler em voz alta? Se ninguém quiser, não tem problema não, eu leio. É porque para a gente a letra está bem pequenininha. Está bem pequenininha, né? Quem está no celular, então, não deve estar vendo nada. Eu vou ler aqui, então. Jucinara? Oi. Pedro se voluntariou. Ah, foi?
Obrigada. Posso ler aqui, então. Tá, Bom. Difícil fotografar o silêncio. Entretanto, tentei. Eu conto. Madrugada, minha aldeia estava morta. Não se ouvia um barulho, ninguém passava entre as casas. Eu estava saindo de uma festa. Eram quase 4 da manhã. Lá ia o silêncio pela rua, carregando um bêbado. Preparei minha máquina. O silêncio era um carregador? Estava carregando o bêbado. Fotografei esse carregador. Tive outras visões naquela madrugada. Preparei minha máquina de novo. Tinha um perfume de jasmim no beiral de um sobrado. Fotografei o perfume. Vi uma lesma pregada na existência mais do que na pedra. Fotografei a existência dela. Vi ainda um azul perdão no olho de um mendigo. Fotografei o perdão. Olhei uma paisagem velha a desabar sobre uma casa. Fotografei o sobre. Foi difícil fotografar o sobre. Por fim, eu enxerguei a nuvem de calça. Representou para mim que ela andava na aldeia de braços com a Mayakovsky, seu criador. Fotografei a nuvem de calça e o poeta. Ninguém outro poeta no mundo faria uma roupa mais justa para cobrir a sua noiva. A foto saiu legal. Obrigada, Pedro. Nada? Uma poesia confusa que faz sentido. Isso. Para mim, essa poesia também tem tudo a ver com o que a gente entende por imagem, né? Fotografar o silêncio, fotografar o perfume, né? Fotografar o criador das nuvens, fotografar a existência de uma lesma, né? A gente está falando sobre o sentido, sobre o afeto, né? Sobre o que a gente estabelece e sobre o que realmente fica marcado nas nossas imagens, sim. Ele escolheu o que quis fotografar, né? Ou a imagem escolheu ele também. A gente também pode pensar dessa forma, né? Era a imagem que o capturou, né? Via inconsciente. David, pode falar. Eu também penso que tem coisa que a gente vê que esse fotografar que ele fala, para mim, é um fotografar de pegar aquele momento, entende? Tipo, não necessariamente pegar, tirar uma foto, mas pegar aquele momento. Eu senti assim. E tem coisa que tem um todo, mas uma partezinha virou figura, digamos assim. Uma partezinha daquele todo virou algo. Pronto, quando ele fala que fotografou sobre. De tudo, aquilo para ele fez mais sentido fotografar. Entende? Para mim, eu achei isso muito. De um detalhe muito bonito. Uhum. Sim. Jung tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala no latim, que eu não vou me arriscar aqui a falar, mas que em tradução livre seria: a arte requer o homem inteiro. Né? Para a gente fazer arte, a gente tem que estar presente, a gente tem que estar corpo, alma, psique, energia, o que for, tudo presente, né? Eu trouxe um conceito de imagens que eu gosto muito, que ele está nesse livro aqui, que é Uma Investigação sobre a Imagem, de James Hillman. Se eu fosse indicar hoje 2 livros, 3. Se eu fosse indicar hoje 3 livros, seriam esses 2, da Vozes, que é Psique e Imagens, de Gustavo Barcelos, e Uma Investigação sobre a Imagem. Esses 2 livros, eles são bem curtinhos, assim, menos de 100 páginas cada um. E eles trazem muito essa noção da imagem para a terapia, né? Dessa
relação com as imagens, de como ir criando, né, esse aprofundamento, essa intimidade. Porque Gustavo de Barcelos, ele é aqui do Brasil, e ele se inspira muito, né, para escrever em James Hillman. Então, para mim, os dois combinam esses livros. E esse aqui, O Caminho do Imaginário, ele é um livro de uma psicóloga e arteterapeuta do Canadá, de Quebec, e aí ela faz mesmo um passo a passo, assim, ela traz estudo de caso. Licença, Jucinara, qual o nome da autora? É Alessandra Duchaste. Esse aqui, Caminhos do Imaginário, da Paulus. Então, aqui ela traz a terapia de forma mais ampliada. Tem um capítulo sobre a Gestalt, um capítulo sobre psicanálise, um capítulo sobre Jung, e ela vai trazendo alguns estudos de caso também, e ela fala sobre os materiais. Tem uma parte que ela fala sobre o teatro, sobre o rabisco, sobre caixa de areia, marionetes. Então, assim, eu acho esse um livro bem introdutório também. Estou anotando todos. Depois eu posso passar uma lista e enviar para o grupo. Isso. E assim, é riquíssimo, com certeza. Qualquer coisa, vocês podem me perguntar também. Então, quando falamos em ouvir uma metáfora, ou ver uma implicação, distorcemos o ouvir e ver de seus significados do senso comum, pois não ouvimos o zumbido de abelha. Ver e ouvir estão desliteralizados, tendo perdido o seu sentido sensorial. Uma das maiores fações do nosso sonhar é precisamente ressentir e rever cenas e eventos comuns, forçando-nos não apenas a treinar nossos sentidos de outro jeito, como também do nosso repertório de palavras sensoriais. Então, assim, tem muito da brincadeira com a palavra, assim, de brincar com essas imagens, brincar com essa palavra, dar outro sentido, dar outros tons, né? Fotografar o silêncio, né? Acessar a existência. A gente confunde um pouco os sentidos, né? A gente troca. Eu trouxe só algumas imagens, né, de algumas possibilidades de material. Tem a aquarela, tem o uso de palavras recortadas, o soul colagem, que não é uma técnica exclusiva da arte-terapia, né, mas que, para quem tem a formação de facilitadora de soul colagem, também é uma ferramenta muito rica no trabalho clínico, né, de diálogo com as imagens. Criação de personagens com feltro, né? Isso aqui é uma almofada de medo. Esse aqui é a personificação, né, do medo, da solidão. Aí resultou nesse personagem aqui, que é Soledade, o nome dela. Experiências sensoriais. Aqui não dá para ver, mas tem um plástico, né? Essas fotos não são nenhuma de pacientes, tá, gente? Só avisando, assim, foi tudo de criações espontâneas. Isso aqui foi de um ateliê aberto que a gente fez, eu e a minha sócia na outra clínica que a gente trabalhava, em que a gente forrou o pano, o chão da sala, com um plástico bem fininho, e a gente jogou tintas, né, para que as pessoas tivessem experiências derramar, né, com essa fluidez, e aí depois isso ia para o papel, né? Tinha um momento que a gente botava as tintas no papel, mas tinha esse momento de sentir a tinta no corpo. Caixa de areia, argila, isso aqui é um trabalho com pedra, né, que eu tinha falado. Uma pedra pintada com tinta embaixo e giz de cera. Então, assim,
as possibilidades de material, né? Tintas e pincéis, contação de histórias, desenho, modelagem, costura, miniatura, carimbo de estampas, experimentações sensoriais, colagem, escrita criativa, música, jogos. Essa imagem de Jung, tá? Não é do livro vermelho. É uma imagem do Ateliê de Nise. É uma produção que foi exposta no Museu de Imagens do Inconsciente. Então, as possibilidades da arte-terapia, né? Que pode ser feito tanto atendimentos individuais, clínicos, quanto pode ter, né, acontecer em formatos de grupos terapêuticos, de oficinas, de vivências, né? A gente pode tanto escolher um tema e trabalhar esse tema, quanto a gente pode, né, acompanhar a pessoa de forma individual. Tem esse outro formato de ateliê arte terapêutico, que é quando a gente abre, porque um consultório de psicologia clínica, ele é um pouco de um ateliê, né? Assim, dando exemplo, o meu consultório, a gente tem, né? Um sofá, cadeira, um set mais tradicional, digamos assim, mas tem uma prateleira enorme cheia de material. Tem armários, né, que a gente guarda os materiais, alguns ficam disponíveis, outros não. Então, um ateliê arte terapêutico seria abrir as portas desse espaço para as pessoas experimentarem de forma livre, né? Alguns ateliês a gente pode delimitar o material, por exemplo, ateliê aberto com tintas. E aí, tinta guache, nanquim, anilina, biotintas, experimentar esse universo das tintas pela experimentação, né? Ou a gente pode fazer livre em relação a qualquer material. Então, assim, o ateliê, muitas vezes, ele tem uma hora de funcionamento, né? Por exemplo, de 2 às 6. A pessoa pode chegar lá a qualquer hora, pintar e sair. Não tem esse momento, assim, desse compartilhamento ou de uma elaboração específica, né? Claro que as pessoas, as terapeutas vão estar ali, né? Ajudando, trazendo o contorno, né? Mas não é o foco, né? Não é essa elaboração, é a experimentação. A pessoa leva o seu material, você disponibiliza. E eu vi que tem uma outra, né? Qual seria o limite da atuação entre psicologia e arte terapia enquanto recursos? Tenho muita essa curiosidade. Vou responder a primeira e respondo essa. Então, eu acredito que isso depende sobre a disponibilidade dos materiais. Depende de arte terapeuta para arte terapeuta. Durante a pandemia, né, quando foi se retornando os atendimentos individuais, tinha uma orientação das pessoas não compartilharem material, por risco de contágio. Então, assim, faria mais sentido cada pessoa levar o seu material. Para os atendimentos presenciais, eu tenho os materiais que eu trabalho disponível. Se a pessoa, por acaso, né, tem uma familiaridade com um material específico que eu não tenho, aí ela pode levar. Por exemplo, um instrumento musical em específico, uma câmera fotográfica de determinada forma, né? Mas, no geral, a gente tem um bom repertório de materiais, assim, né? Porque a gente precisa estar o tempo todo exercitando essa criatividade. Então, ter um bom repertório é algo, assim, fundamental, né? De materiais para serem ofertados. No atendimento online, quando as pessoas moram em Recife, né, ou adjacências, eu preparo um kit de material básico e envio pelos correios para a pessoa. Então, a pessoa recebe em casa. Quando eu atendo pessoas, né, de outros lugares, aí isso complica. Aí, normalmente, eu passo uma listinha e a pessoa compra, né? Ou vê o que tem em casa, né? Ou a pessoa, né, se a pessoa não tiver condições de arcar com o material, ela me passa a lista do que ela tem em casa e a gente vai criando juntas as possibilidades dentro do que a pessoa tem em casa. E aí, lembrando que tudo pode ser material, né? Ou quase tudo. Qual seria o limite da atuação entre a psicologia e a terapia enquanto esses recursos? Veja,
Na psicologia, a gente trabalha com materiais expressivos desde sempre, né? Assim, por exemplo, né, tudo que eu falei aqui tem muito de influência junguiana. Então, uma psicóloga junguiana pode trabalhar com recursos expressivos, né? A arte-terapia em si é uma formação específica, né? Então, assim, a pessoa pode ser uma psicóloga que trabalha com recursos expressivos, mas a arte-terapia, ela é uma formação plena de 2 anos, que inclui estágio, TCC, né? Todas as exigências do MEC para você ter essa formação específica. Então, assim, esses limites, eu diria que precisam serem mais explorados e que acho que é essa luta, assim, né, pela regulamentação da profissão da arte-terapia, é exatamente, talvez, trazer mais esse encorpo, né, esse contorno dessa diferença. Mas a atuação de uma psi que trabalha com material expressivo não necessariamente vai estar enquadrado nessas coisas que eu trouxe para vocês, né? Porque pode estar partindo de um outro referencial teórico, né? Porque trabalhar com material a gente está o tempo todo, né? Até a gente na nossa vida, a gente está escrevendo, desenhando, pensando. Então, a terapia é mais uma forma de ver esse relacionamento, né? Assim, é uma teoria e um método que tem muita inspiração, né, e referência da psicologia, mas não só. É um campo que abrange outras áreas também. Tem, se eu não me engano, uma resolução do Conselho Federal de Psicologia, posso ver isso para mandar para vocês, que pensa a arte-terapia como um método dentro da psicologia, porque tem algumas práticas integrativas de saúde que não são reconhecidas via conselho, né? Acho que vocês sabem disso, assim, que enquanto profissional de psicologia não é possível vincular com algumas práticas. Né? Mas a arte-terapia, ela pode exatamente por conta desse diálogo, né? Teórico e metodológico. Então, os atendimentos podem ser particular ou via SUS. Tem uma cartilha, né, que eu mandei hoje, que é a cartilha de noções que guiam a terapia no SUS. E lá tem muitas possibilidades de atuação da terapia no SUS. Trabalho com família, com saúde mental, com criança, no enfrentamento à violência contra a mulher, né? Tem muitas possibilidades clínicas, pedagógicas e comunitárias de trabalho da terapia. Aí tem algumas referências que eu trouxe para vocês. Tem bastante texto de Nise e de Jung. Né? E aqui tem os meus contatos para a gente seguir trocando, né? Em outros canais. Tem o meu Instagram, que de vez em quando eu fico postando as coisas sobre arte terapia. Esse Trama Arte Terapia é um Instagram que eu tenho com a minha sócia, que é a Adriana Cavalcante, que é arteterapeuta também, maravilhosa, que trabalha comigo. E aí a gente divide um espaço físico e esse espaço virtual. E tem os meus e-mails também. É isso, gente. Vocês têm mais alguma pergunta? Gente, então, se tiverem alguma pergunta, fiquem à vontade, a gente ainda tem um tempinho. Fiquem à vontade para falar, para conversar, tirar dúvidas. Sigam Jucinara, ela posta muita coisa legal, muita coisa interessante. Eu tenho que te agradecer, assim, foi uma honra tremenda. Estou imensamente feliz de ter participado dessa mediação e desse curso, dessa palestra